Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, apresentarei uma sequência de outras aulas aplicada a um caso de uma viga composta constituída de laje maciça de concreto armado, com forma steel deck, conectores stud bolts ou pinos de cabeça chata, né, apoiado sobre vigas de aço ASTM A572 grau 50. Será uma aula calcada num caso real, onde mostrarei detalhes, pormenores do projeto e todo o dimensionamento e cálculo de modo passo a passo para que você consiga colocar na planilha de Excel e desenvolver seus próprios projetos. Sim, vamos dar início à aula de hoje. Projetos de vigas compostas. Aula 1. De laje e steel deck. A apresentação da planta de estruturas. Pois bem, esta é a nossa planta de estruturas. Note, né, os eixos. Eu rotacionei essa planta para ela caber melhor, né, melhor convir, né, para a sua visualização aqui na plataforma do PowerPoint. Então, as letras, elas sempre ficam na horizontal e os números sempre na vertical. Então, esses são eixos verticais, né, indicados por números, que estariam localizados, né, no que fazem parte, né, do eixo vertical. A planta está rotacionada. E esses são os eixos dotados de letras, que seriam os eixos horizontais. Nós iremos selecionar uma viga, né, dessa planta baixa, que é uma planta baixa enorme. Note aqui o seccionamento. É uma planta baixa enorme de um prédio de múltiplos andares, localizado no alto de um morro, enfim, cuja elevação adotada para esse nível, que é a laje de topo, foi de 41.020 milímetros. Note a escala 1:50, como já falei lá na ocasião da aula 1 do mezanino, que fizemos juntos, em que para grandes plantas, no caso de estruturas metálicas, vocês podem adotar escalas de 1:50 ou 1:100. Para projetos menores, como de mezaninos, eh, totens, marquises, aí sim vocês podem adotar escalas na ordem de 1:20 ou 1:25 para a planta baixa. Então essa é uma planta muito grande, onde eu seccionei a parte que nos interessa e vamos dar início ao estudo desse vigamento. Aqui nós temos a indicação de um cruzamento de linhas, ou seja, em planta baixa, você pode indicar as vigas através de linhas, através de um sistema chamado assim unifilar. Então, quando as linhas se cruzam, significa dizer o quê? Que uma das vigas está se apoiando sobre a outra. Como essa viga W310 por 87, ela é interrompida antes de chegar no pilar, significa dizer o quê? Que esta viga está se apoiando no pilar, não passa por cima do pilar, ela é interrompida, né, no flange do pilar. Então, por conseguinte, essa viga transversal W200, de menor altura, né, significa dizer o quê? Que ela está apoiada, né, sobre esta viga W310. Então, ela está apoiada sobre esta viga W310 pelo fato de as linhas estarem se cruzando. Caso a linha W200 interrompesse antes de chegar na viga W310, a viga W200 estaria se apoiando também, mas não por sobre a viga 310, mas sim chegando na sua alma. Vamos ver isso com maiores detalhes a partir dos slides seguintes. Aqui nós temos situação muito genérica de linhas interrompidas e uma linha contínua. Significa dizer o quê? Que a W310 ela chega no pilar, ela é interrompida, a linha interrompida, seccionada, antes de chegar no pilar. Significa dizer que a W310 ela se apoia no flange do pilar. O que a W200 ela está passando por cima do pilar. Por ser uma laje de cobertura, o pilar acabou, né? Já finalizou, ele chegou ao seu limite, né, de altura, de elevação, então a W200 ela pode estar passando por cima do pilar numa primeira análise, analisando de primeira vista esse esquema unifilar. Aqui nós temos as distâncias entre eixos de vigas W200 por 22
por 26,26 por 6, onde 200 significa a altura dessa família. A família é 200 milímetros, a altura 200 milímetros. E 26,6 é a massa em quilos por metro. Então, a primeira nomenclatura de uma viga W em aço significa a altura dela em milímetros, 310 milímetros. Não significa dizer que ela tem 310 milímetros exatamente. É da família W310. Algumas terão uma variação para mais ou para menos, mas em torno de 310. E a massa, de 87 quilos por metro. Então, para perfis laminados a quente, W, basta indicar a altura, seguida de sua massa em quilos por metro. Aqui nós temos o vão central com 4.000 milímetros, dessa viga W200. Temos os balanços, ela é dotada assim de dois balanços, né, simétricos, um posto em relação ao outro, de 1.500 milímetros cada um. E um comprimento total de 7.000 milímetros. Note essas indicações de setinhas. Significa dizer o quê? Se você pegou essa planta de primeira, acabou de abrir o projeto, não sabe quem fez, acabou de abrir a planta e viu a setinha. Então, de cara, você já nota que, opa, essa aqui não é uma laje maciça. Ela pode ser uma laje pré-fabricada, pré-moldada, mas não é maciça, porque ela indica a direção de montagem da laje. Então, ela vai se apoiar diretamente sobre as vigas W200. W200 e assim por diante. Então, essas são as indicações que devem ser apresentadas em projetos toda vez que se trabalhar com laje macia, laje pré-fabricada ou pré-moldada. Nesse caso, será uma laje, né, do tipo maciça com forma steel deck. Aqui é W200 por 26,6. Então, na laje maciça sobre a laje steel deck, naturalmente, ela vai se apoiar em dois apoios. E se apoiará sobre essa viga, que será a nossa viga de análise nesta aula, essa W200 por 26,6. Aqui temos uma outra indicação da planta, apenas para mostrar o seguinte: essa é a nossa situação real. Como eu falei anteriormente, as linhas se cruzam, então uma das vigas se apoia sobre a outra. Esta é a nossa situação de projeto. Como eu falei, a W310 ela está servindo de apoio pela indicação desta viga de nomenclatura um cinza mais claro, W310, servindo de apoio para essas vigas espaçadas de 1.725 milímetros, que são as W200 por 26,6, essas vigas mais compridas. Então, a viga mais comprida é a W200 por 26,6, que se apoia sobre as vigas W310. E possui dois balanços de 1.500 milímetros e que, ao final da viga W200 por 26,6, tem-se as vigas menores, W200 por 19,3. Menores em questão, elas têm é da mesma família, de altura, 200, família 200 milímetros, mas possuem uma massa ligeiramente menor, 19,3 quilos por metro. Então, elas servem de travamento, né, para essas vigas em balanço. Então, iremos estudar, sim, com afinco, esta viga longitudinal W200 por 26,6, que será uma viga intermediária que está recebendo lajes com forma steel deck, né, apoiando sobre o seu flange superior. E se a viga fosse interrompida? Isso aqui é apenas uma simulação, não é o nosso projeto, apenas para elucidar o entendimento seu. Então, se a viga fosse interrompida, significaria dizer o quê? Que a viga W200 estaria ainda se apoiando em 310, mas não se apoiando sobre o flange, mas apoiando, né, ou chegando, digamos assim, sendo conectada à sua alma e ao seu flange. Então, ela pode ter o flange alinhando pela parte superior e chegando, né, e sendo ligada à alma da 310. Então, se você interrompe a linha num desenho de planta baixa de um vigamento em estruturas metálicas, significa dizer o quê? Que a sua viga está chegando na mesma altura, né, de flange para flange. Topo de flange alinhado com topo de flange. Está chegando na mesma altura e não passando por cima, como mostrado no exemplo anterior, que será o objeto de estudo do nosso projeto. Então, isso aqui é apenas uma elucidação, caso a viga tivesse uma interrupção. Que um corte. Note que o corte de cara já tem a mesma escala. Então, você está verificando um projeto, já note isso. Caso não tenha a mesma escala, reporte ao colega se seria
reporte ao colega a gentileza, né, de tentar se adequar de forma que tenha as plantas baixas, os cortes, elevações com a mesma escala. Fica mais elegante. Então, estrutura metálica, as plantas e cortes, sempre que possível, mantenha com a mesma escala. Então, note a escala 1:50, mesma escala adotada na planta baixa. É um corte da elevação, né, da 41.020 milímetros, e esta será a elevação objeto de estudo do nosso projeto. Será o último pavimento, né, o último nível, a W200, se apoiando sobre as vigas W310 e com as vigas menores aqui nas suas extremidades. Note que a elevação 41.020 milímetros no topo da viga. Anote o TV. TV significa topo de viga nesse caso. Não importa a nomenclatura, a simbologia que você crie, contando que você crie uma legenda na sua planta, indique UV significa topo de viga. Isso resume e alivia muito a sobrecarga de texto em uma planta de estruturas metálicas. Essas pequenas simbologias, e nomenclaturas, abreviações. Aqui seria o primeiro, segundo, o terceiro pavimento, né, dessa estrutura, dessa edificação. É uma edificação comercial barra industrial. Nesse segundo pavimento, nós temos as indicações das elevações, né, do topo desta viga e do topo desta outra viga, W310. Vocês podem indicar, sim, de forma múltipla, né, as elevações das várias vigas que constituem uma seção transversal, um corte. Então, TV é muito bem-vindo, pois não sobrecarrega tanto a planta de estruturas metálicas. E, por fim, nessa parte inferior, eu chamo a atenção para a nomenclatura de fundo de chapa de base, né? Toda montagem de estruturas metálicas começa pelo topo ou pelo fundo da chapa de base. Então, em toda planta de estruturas metálicas, note bem, você precisa obrigatoriamente estar referenciando o nível do topo ou do fundo da chapa de base, de uma chapa de ligação, serve para uma viga e assim por diante. Pois as montagens começam pelas chapas, que unem o pilar à fundação, uma viga a um pilar e assim por diante. E aqui, elevação do piso acabado. Aqui poderia se chamar de PA, e na legenda indicar PA igual piso acabado, e assim por diante. O piso acabado significa dizer o quê? Não é o piso no osso, piso no concreto, é o piso acabado de arquitetura. Já é a laje de concreto, seguida de contrapiso, né, em seguida do piso em si, da finalização, né, requerida pelo arquiteto, pela arquiteta. No item 2, iremos analisar as cargas sobre as vigas. Começando pela viga W200 por 19,3, nós temos a seguinte situação. Ela é uma viga de extremidade que serve de travamento, né, para a extremidade da viga W200 por 26,6. Iremos dimensionar esta viga longitudinal e essa viga menor, que serve de travamento para ela. Por uma questão assim de boa prática, ou talvez de conservadorismo meu, toda vez que o cliente pede na cobertura, por exemplo, um guarda-corpo, por exemplo, ou algum outro elemento, né, para cercar essa área que seja mais leve, para efeito de cálculo, eu sempre procuro, sempre que possível, desde que não onere tanto o projeto, eu sempre procuro optar, para efeito de cálculo apenas, indicar uma mureta, considerar o peso de uma mureta constituído de tijolos maciços ou furados, né, na, na respectiva localização do guarda-corpo. Pois se o cliente mudar de ideia amanhã e quiser construir uma mureta de bloco de concreto, tijolo furado, tijolo maciço, ele vai ter essa liberdade no cálculo estrutural. Então, assim, é uma alternativa que você pode ter no cálculo, desde que não onere tanto o projeto. E você fica resguardado. Caso amanhã algum cliente ou síndico de um prédio, ou quem quer que seja, decida mudar o esquema arquitetônico da edificação. Com a carga de peso próprio dessa viga, digamos que você recebeu o projeto, tem lá o esquema unifilar, você traçou o esquema unifilar, e você ainda não sabe que essa viga vai ser uma W200 por 19,3. Você está começando o seu cálculo, começando a verificação. Então você tem o quê? Você pode considerar essa viga com um peso próprio de 50 quilos por metro, um peso de praxe
que a gente adota em projetos de estruturas metálicas. Quando a gente não conhece a viga ainda, está começando o cálculo, está no pré-dimensionamento, é comum botar uma carga de 50 quilos por metro para o peso próprio de uma viga. Já minúsculo, eu sempre me refiro à carga permanente, né? No caso, 50 quilos por metro. Para projetos muito maiores ou mais pesados, pode-se até considerar 100 quilos por metro. Mas a maioria dos casos, casas, prédios, pequena altura, vocês podem considerar uma carga de 50 quilos por metro para as vigas. Carga de laje. Bem, essa viga, ela não receberá a carga de steel deck, né? Então, ela terá uma carga de equivalente a 0 quilos por metro quadrado com relação à laje. Aqui fica uma observação, uma nota importante. Sempre que se trata de laje pré-fabricada, pré-moldada, em que se apoia majoritariamente sobre duas vigas maiores, é de praxe a maioria dos calculistas, eles e elas considerarem as vigas longitudinais receberão 100% da carga e que as vigas de periferia, como essa W200 por 19,3 que está lá no cantinho, ela não participa, ou seja, ela não recebe essa parcela de carga da laje. Eu não estou condenando em considerar dessa forma, mas eu, particularmente, eu sempre considero que essas vigas de periferia, como essa W200 por 19,3, ela recebe sim uma pequena parcela da carga da laje. Em meus projetos eu considero sempre através do estudo dos quiões de cargas, que irei apresentar nessas aulas de metálicas e também nas aulas de casas de concreto armado. Então, através do estudo de quiões de cargas, dá para notar que uma pequena parcela da laje é sim descarregada sobre essas vigas que não participam diretamente como apoio para as lajes pré-fabricadas e pré-moldadas. Então, deixo aqui essa sugestão, essa minha observação, essa nota, para você decidir se você segue a linha da maioria dos calculistas de considerar apenas as vigas que recebem as lajes como detentoras de 100% do apoio e desprezar, né, no caso, carga de lajes sobre as vigas de periferia, que não estão participando diretamente como apoio para as lajes, ou desenhar um quinhão de carga e aplicar alguma carga de laje, por menor que seja, sobre essas vigas de periferia. Vamos tratar desse assunto ao longo de outras oportunidades. E a carga de alvenaria? Como eu estou considerando uma mureta com 1,20 m, 1,20 m porque é a altura que normalmente adota, que atende ao SMS, aos critérios de segurança, meio ambiente e saúde. Então, 1,10 m, 1,20 m acaba atendendo na arquitetura, uma mureta, um guarda-corpo. Então, por mais que o cliente às vezes peça um guarda-corpo, feito de carga, às vezes eu considero uma mureta, quando eu noto que o cliente está indeciso ou possa vir mudar durante o projeto, ou mesmo por uma situação, como eu falei, que não vai onerar tanto o projeto, que você se resguarda. Caso amanhã ele te ligue ou decida por conta própria retirar o guarda-corpo com certa corrosão e colocar alvenaria de uma vez por todas, sem consultar o oculista, você está resguardado. Para efeito de cálculo, você está resguardado. Então, vamos considerar o tijolo maciço com peso específico, né, no caso do tijolo maciço, de 1.600 kg por metro cúbico. Por essa equação, a gente substitui o peso específico da alvenaria, no caso do tijolo maciço, 1,6 toneladas por metro cúbico, vezes a espessura final acabada de 15 centímetros e a altura de 1,20 m a mureta. Note sempre que antes de finalizar o cálculo, sempre procure, de boa praxe, como calculista, sempre transformar as unidades para se terem os numeradores e denominadores na mesma ordem. Então, não fique multiplicando, fechando a conta, enquanto ainda tiver metros, centímetros envolvido na equação. Transforme, passem todos os números para uma mesma unidade em comum, e aí sim você fecha o seu cálculo. Isso é de boa praxe e serve para a sua vida profissional. E a carga total, né, ao final, será o quê? Carga dessa alvenaria, aplicada sobre essa viga, mais o peso próprio, que estimamos com 50 kg por metro. Chegando a uma carga de 338 kg por metro, aplicada sobre essa viga, com vão de 1.725 milímetros. Por gentileza, caso você tenha interesse, você pode recorrer lá à aula 1, da Casa de Contrato Armado 1, onde eu trago todo esse estudo
né, dos tipos de tijolos furados, maciços, de bloco de concreto, e apresenta suas respectivas, os seus respectivos pesos específicos. Então, basta ir na aula 1 e acessar os dados, que eu coloquei lá direitinho para vocês. E agora o outro perfil, W200 por 26,6, que é o perfil, né, perfil transversal na planta, longitudinal, eu considero W310, que é esse que serve de apoio para o W200. Então, são os perfis transversais, que tem os balanços de 1.500 milímetros. E ele receberá o que? A laje steel deck. Como eu falei, esses perfis, sim, receberão a laje steel deck sobre eles. Ainda com relação à carga de peso próprio, né, o peso próprio será o mesmo. Vamos adotar uma massa de 50 quilos por metro para essa viga. Até então não sabemos, né, que ela vai ser resultado, vai ser definida como W200 por 26,6. Estamos começando o cálculo. Então adote uma carga, né, de 50 quilos por metro. Carga de alvenaria, no caso essas vigas W200 por 26,6 transversais ao longo da planta, elas não recebem alvenaria, então zero de alvenaria para elas. E a carga de laje steel deck? Pois bem, essa é a grande menina dos olhos dessas aulas, né? Apresento para vocês aqui a laje steel deck, que nada mais é do que uma capa de concreto, né? Com uso de pinos de cabeça chata ou stud bolts, que irão fixar, unir a, a laje de concreto em si, né? A viga metálica, né? E a steel deck seria essa forma, né? E a vigota ou nervura são essas pequenos elementos transversais que cortam, que se apoiam sobre as vigas. Tanto faz chamar de vigota ou nervura. Com relação às propriedades geométricas da nossa laje steel deck, vamos adotar a capa com 51 milímetros, a vigota ou nervura com 52 milímetros, a largura da vigota com 63 milímetros e a distância entre eixos, entre nervuras ou vigotas, eu prefiro chamar de vigota. Então, a distância entre eixos, entre vigotas, de 210 milímetros. Esse aqui é um corte AA. Note que o corte, quando você representa um corte, você precisa necessariamente indicar o que está sendo seccionado. Nesse caso, não estou seccionando o stud bolt, né? Estou seccionando apenas a laje, a capa, né? Ela deveria ser mostrada aqui a capa flutuando e a viga. Mas eu representei o corte aqui e estou indicando o stud bolt apenas para não sobrecarregar o desenho. Caso eu chamasse o corte em cima do stud bolt nessa situação, ia sobrecarregar o desenho e vocês não conseguiriam ver o stud bolt por si. Então, nesse caso, apenas para elucidar melhor a apresentação PowerPoint, eu indiquei o corte ligeiramente anterior, na posição anterior à chamada do stud bolt. Então, aqui eu estou vendo o stud bolt. Estou vendo essa face, né, da forma do steel deck, essa parte cinza, né, e a viga. Então, efetivamente, para se ter esse corte, o corte deveria estar aqui, sobre o stud bolt, e não deslocado, mas apenas para elucidar. Então, fica aqui a mensagem que sempre que indicarem um corte, mostrem exatamente o que está sendo mostrado naquele corte. Aqui nós temos um esquema 3D das vigas W310 por 87, que servem de apoio para as vigas W200 por 26,6 e, por sua vez, recebem as vigas W200 por 19,3. As vigas W200 por 19,3 têm 1.725 milímetros, né, de comprimento, o balanço de 1.500 milímetros para o balanço da viga W200 por 26,6 em ambas, né, as posições opostas, 1.500 milímetros de balanço. 4.000 milímetros é o comprimento do vão central dessa viga W200 por 20. Ela se apoia nessa viga e continua. É apenas uma representação gráfica no espaço que eu tenho disponível aqui no PowerPoint. Note que quando eu não tenho espaço suficiente para representar em escala, eu posso indicar a cota, 4.000 milímetros ou 4 metros, e seccionar, né? Indicar as setinhas, estender as minhas flechas, indicar esses tracinhos, né, nas posições respectivas, mas no meio da cota eu posso seccionar. Então, a forma de mostrar o quê? Tem 4.000 milímetros dessa distância,
mas que efetivamente não está proporcional. Então, quando você não tem espaço suficiente na planta para indicar 4 metros, por exemplo, em escala, vocês podem seccionar, indicar a cota e mesmo assim trazer o desenho para a sua planta. Então, é uma metodologia de desenho técnico, formal, que você pode adotar em seus projetos. E a steel deck, como forma steel deck, irá se apoiar sobre as vigas W200 por 26,6, como eu falei anteriormente. As W200, elas irão receber 100% da carga do steel deck, assim como a maioria dos calculistas consideram em seus cálculos. Já eu considero que a W200, por 19,3, recebe uma pequena parcela dessa laje, mas a maioria dos profissionais não considera. Então, há duas formas de se considerar, né, a distribuição de cargas de uma laje moldada ou pré-fabricada sobre vigas. E aqui a laje maciça de concreto armado, a capa, irá se apoiar sobre a laje steel deck. Muito bem, somando agora os componentes da massa total que irá descarregar em termos de laje sobre a viga W200 por 26,6. Nós temos a carga acidental. Bem, mesmo se tratando de uma cobertura, mas por ser um prédio comercial, industrial, optamos nesse projeto por considerar uma folga, considerar uma carga acidental de 200 kg por metro quadrado. Se observar pela norma, para lajes de cobertura, de casas de concreto armado ou de metálicas, para cobertura pode-se considerar uma carga de 100 kg por metro quadrado, para laje de dentro. Mas nesse caso é um prédio comercial industrial, não sabemos o que poderia ser colocado ali em cima no futuro, então a priori consideramos uma folga de mais 100 kg. A faixa de 21 centímetros se refere à distância, como eu falei anteriormente, entre vigotas. Então, iremos multiplicar a carga por metro quadrado pela faixa entre vigotas e calcular a carga por faixa de vigota. Você pode fazer esse artifício em seu cálculo. Então, a carga acidental indicada pelo P minúsculo. A carga de peso próprio indicada pelo G minúsculo. Então, a carga de peso próprio da vigota, ela se refere a 6,3, que é a dimensão da vigota, vezes a outra dimensão, 5,9, o que tem a área da vigota, aproximadamente a área da vigota. Como temos duas vigotas a cada 21 centímetros, multiplica-se por 2 e multiplica-se pelo peso próprio, do, pelo peso específico do concreto armado, que é 2.500 kg por metro cúbico. 2.500 kg por metro cúbico. Multiplicando, né, você chega a uma carga de 18,59 kg por metro, que é a parcela de vigota descarregando sobre a viga W200 por 26,6. E assim por diante. Teremos a carga de capa. A capa de concreto tem 5,1 centímetros. Numa faixa de 21 centímetros, e considerando o concreto 2.500 kg por metro cúbico também, chega-se a uma carga de capa aplicada sobre a viga de 26,78 kg por metro. Mesmo que o cliente, não vou usar contrapiso. É de praxe, em meus cálculos, eu considero uma carga de contrapiso para efeito de nivelar, consertar qualquer desnível ou falha que possa ter ocorrido na execução do concreto armado. Mesmo sendo uma laje de teto, eu considero ali um contrapiso, uma camada de argamassa com 2 centímetros, suficiente para regularizar qualquer defeito no concreto. A faixa de 21 centímetros e o peso específico do cimento. Como é argamassa, eu não uso o peso específico do concreto. Uso o peso específico do cimento de 2.200 kg por metro cúbico. Chegando a 9,24 kg por metro de, de parcela de contrapeso. E a carga da chapa Steel Deck. Eu quase esqueci, né, fazendo essa apresentação para vocês, da composição da chapa de Steel Deck. Aqui eu considerei uma faixa de 21 centímetros, mesma faixa que nem as outras, e o peso, de onde vem 75 quilos por metro quadrado, chapa de Steel Deck. Eu considerei uma chapa de 3 oitavos, ou 9,5 milímetros. Então, se vocês multiplicarem 9,5 milímetros vezes peso específico do aço, que é de 7.850 kg por metro cúbico, você chega aproximadamente a 75 kg por metro quadrado. Então, é o peso por metro quadrado de uma chapa de 3 oitavos de espessura. Para steel deck, com relação aos catálogos comerciais, é comum adotar espessuras de meia polegada, 3 oitavos e assim por diante. Então, a chapa steel deck descarrega 15,75 kg por metro nessa viga, ao longo de uma faixa de 21 centímetros, não por metro. Então, o peso total da laje, peso por metro, considerando essa faixa de 21 centímetros apenas, é de 112,36 kg por metro, aplicado sobre essa viga W200. Se dividirem
essa carga, né, de faixa de 21 centímetros por 0,21 metros, você chega a uma carga de laje em quilos por metro quadrado, efetivamente. Então, essa laje steel deck, ela tem uma capa considerável, né, de 5,1 centímetros, uma altura considerável de vigotas, então ela tem uma carga em torno de 500 quilos por metro quadrado. É importante ter essa ordem de grandeza, você não chegarem no valor de 800, 700 quilos por metro quadrado e aceitarem. Então, é importante ter essa ordem de grandeza. Para lajes maciças, com capa de concreto, é comum chegar-se em valores em torno de 500 quilos por metro quadrado. Elucidando, mais uma vez, a parcela de contribuição da laje steel deck, né, sobre a viga de perfil W200. Então, a viga, ela recebe a laje steel deck, e como nós temos 1.725 milímetros entre o eixo dessa viga e a viga paralela a ela, e mais 1.725 milímetros entre o eixo dessa viga e a outra viga paralela a ela, nós somamos 1.725 sobre 2 mais 1.725 milímetros sobre 2. Isso significa dizer que a largura, faixa, digamos assim, de aplicação da laje sobre essa viga. Então, por este décimo anterior, né, elucidado, fica fácil de entender de onde vem esse 1.725 sobre 2 mais 1.725 sobre 2. E multiplica-se pela, pela carga da laje total, que acabamos de calcular, de 536 quilos por metro quadrado, chegando-se a uma contribuição de laje, agora sim, isso aqui é por metro quadrado, mas a laje em si ela tem uma largura efetiva de 1.725 milímetros. Então não se esqueça de multiplicar pela largura de parcela da carga sobre essa viga em específico. Então ela descarrega efetivamente 924,6 quilos por metro. E a carga total, vamos somar a carga efetiva para essa faixa de laje ao peso próprio, considerado 50 quilos por metro da viga, chegando a 975 quilos por metro de laje steel deck sobre essa viga W200. No item 3, vamos analisar os diagramas de corpo livre de esforços solicitantes. Vamos começar pelo perfil W200 por 0,3, que é o menorzinho de todos. Então, utilizando o programa F2, que é um programinha gratuito, tem a versão também paga, um preço muito acessível, gente. Assim, sempre que desejarem usar o F2, evitem copiar, né, de um colega. Né? Vão no site do engenheiro civil, calculista e professor Luiz Fernando Marta e façam lá a inscrição de vocês, é bem rápido, façam a inscrição no site, né, Luiz Fernando Marta, do FITU, e baixem o FITU gratuitamente. E se desejarem, compre a versão que é paga, e é um preço acessível, tanto para alunos como profissionais. Assim, vale a pena dar essa força ao Luiz Fernando Marta, por tanto que tem feito, né, pelo nosso país, com esse software tão pequenino, né, em tamanho e tão grandioso, né, em nossas vidas profissionais. Eu sempre utilizei o FTU aliado a planilhas desenvolvidas por mim mesmo no Excel. Então, o engenheiro ou a engenheira pode né, vencer em sua vida profissional com pequenas ferramentas como o FTU, né, que o mais importante é saber o que você está fazendo e não o tamanho do software que você está utilizando, o preço e tudo mais. Mas é saber o que você está fazendo, essa é a parte mais importante. Então, aqui voltando, aqui o carregamento vertical nominal, nossa viga W200 por 19,3, eu abreviei, utilizei duas casas decimais na FITU, então, em vez de 1,725 metros, eu abreviei para 1,73 metros, utilizando duas casas decimais. É importante você adotar o mesmo número de casas decimais em todo o seu projeto, não ficar variando, é feio, não é tão é, elegante ficar toda hora mudando as casas decimais, duas, três, quatro. Sempre adote pelo menos duas, tá de bom tamanho e pronto. Para efeito de carga, procure se acostumar com as unidades de quilonewtons por metro. Né? E em estruturas metálicas, a gente utiliza newtons por milímetro quadrado ou quilonewtons por metro. Antigamente, enquanto aluno, eu me sentia mais à vontade utilizando toneladas por metro quadrado, toneladas por metro. Eu me sentia mais à vontade. Entender o quilo é mais fácil, à primeira vista, do que entender o quilonewton, o newton. Então, até hoje ainda transformo para entender. De cara, eu não entendo o que é 3,38 quilonewtons por metro. Eu não consigo palpar, materializar esse valor. Eu transformo para toneladas na minha cabeça e, realmente esse valor está satisfatório. Ou
Tá válido. Então essa é a nossa viga, né, de objeto de estudo no F2 para dimensionarmos e encontrarmos os valores de momento fletor, esforço cortante e flecha máxima, que será aplicado nessas vigas de extremidade. Aqui nós temos o diagrama de momento fletor, o DMF, né, dessa viga anterior. Note que quando desenhamos e colocamos a memória de cálculo um diagrama de momento fletor, é importante que você informe que os seus esforços são nominais ou ponderados. Nesse caso, eu estou aplicando a carga nominal. Eu não multipliquei a carga em nenhum momento por 1,35 ou 1,5, não. Então, eu estou me utilizando de cargas nominais. Então, vocês informam no projeto a carga nominal, né, ou ponderada, numa nota, referida, ou o que for, para que o colega ou a colega que for verificar seu trabalho saiba, ele ou ela considerou aqui a carga nominal ou carga ponderada. Então, tenham cuidado. Não indiquem, assim, o diagrama de momento fletor de qualquer forma, sem indicar que esteja utilizando cargas nominais ou cargas ponderadas. Então, como eu utilizei carga nominal, o momento fletor irá resultar no valor nominal. Então, esse momento nominal ele precisa ser multiplicado por um coeficiente de ponderação para poder encontrar o momento fletor ponderado. Então, multipliquei por 1,5 a carga total, peso próprio, mais carga acidental, por 1,5. E como era de boa praxe antigamente, multiplicávamos tudo por 1,5, por exemplo. Ou podem dividir a parcela de peso próprio, multiplicar por 1,35, 1,10, conforme lá as condicionantes da norma. Mas, de modo geral, de modo prático, aqui apenas para efeito de diagrama de momento fletor e apresentação do PowerPoint, multipliquei todo o conjunto por 1,5. O momento fletor nominal é 1,3. O momento fletor ponderado é 1,95 kN. E o diagrama de esforço cisalhante ou cortante, por exemplo, cortante ou cisalhante. Há profissionais antigos que recriminam como se fala cortante. Ah, não está cortando, cortante é feio. Então, de modo geral, acho que o termo cisalhante tem sido mais tecnicamente bem aceito, mas tanto faz chamar um ou outro, eu não vejo problema. Porque se fosse cortante, a nossa viga é W200, é um diagrama de esforços nominais, então sempre do lado, diagrama, momento fletor, nominal, esforço cortante, nominal. E aqui o nosso esforço ponderado, no qual multipliquei a parcela de esforço cortante 2,9 por 1,5, encontrando 4,35 kilonewtons. Kilonewtons. Aqui não é quilômetros por metro. Esforço cortante é só em kilonewtons. E aqui, relembrando lá da estática, da hiperestática, os conceitos, sempre na região de momento fletor máximo, o esforço cortante é nulo, né? E na região de esforço cortante máximo, o momento fletor é nulo. Apenas para trazer à tona essas aprendizagens lá da estática e mecânica vetorial. Então, sempre deixe uma anotação, né, sobre o uso de carga nominal ou ponderada, apenas para reforçar aqui para vocês. Deformação vertical. Para a deformação vertical, aqui sim, você sempre considera a carga nominal. Você não utiliza carregamento ponderado para verificar a flecha. Nesse caso, verifiquei pelo F2 que a flecha possui uma, um valor de menos 0,12 milímetros e irei comparar esse valor com um limite, né, permitido por norma. Para casos de cobertura, né, laje de teto, podemos considerar L sobre 250. Então, 1.750 milímetros é o comprimento da nossa viga. E dividido por 250 equivale a 7 milímetros. Então, 7 milímetros é o limite permitido por norma, recomendado por norma, para a minha deformação vertical. Como esse limite está dentro, ele é inferior a 7 milímetros, então a deformação vertical ela passa. A viga metálica ela passa a deformação vertical. Então, aqui o partido estrutural a adotar. Aqui uma coisa simples, porém muito importante. Sempre que tratarmos de vigas biapoiadas, nós poderemos utilizar, para efeito de cálculo no F2 ou outro software, nós poderemos utilizar a viga biapoiada, e multiplicar esse valor por 2 para descarregar sobre a viga, ou considerar como ela continua, apesar de não estar unida uma à outra, mas ela, a partir do partido estrutural da planta baixa, para ver que a viga ela continua. Então, por que não considerar a viga W200 por 19,3, aquela viga de periferia, como contínua, para efeito de cálculo? Também é permitido isso.
e assim por diante. Então, vocês podem considerar para efeito de cálculo tanto a viga biapoiada, em estrutura metálica é muito comum calcular tudo biapoiado, é mais simples de calcular na metálica do que no concreto, ou considerar de forma contínua essa viga. Deixo aqui para vocês refletirem, né, a diferença que existe, né, ao se considerar a mesma carga, a mesma viga, são os mesmos vãos de 1725 milímetros. Apenas eu modifiquei o partido estrutural. Em vez de chamar uma viga biapoiada, estou representando de forma contínua, com 3 apoios ou 4 apoios. Então, notem que os carregamentos, as reações de apoio, elas variam um pouco. Então, o que eu recomendo é que vocês, no projeto, você desenhe com 1, 2, 3 apoios contínuos, respeitando as dimensões dos vãos, e veja para aquela viga biapoiada ou contínua, qual a maior reação que vocês obtêm e considerem essa reação sobre a viga que irá receber essa viga contínua. De modo geral, mais simplificado, a gente calcula como biapoiado, né, e segue e toca o barco. Mas vocês podem fazer essa análise, ter essa reflexão, vou considerar ela como com dois, com dois apoios, com três apoios, perdão, porque aqui ele me gera uma reação de apoio mais conservadora, um pouquinho maior. Então aqui eu fico mais seguro. Então façam esse estudo, peguem a viga biapoiada, transformem na viga contínua e analisem essa reação de apoio. Considerem aquela que vocês acharem mais oportuno, mais conservador para o seu projeto. Para esse projeto e para os próximos, vamos considerar sempre como biapoiadas, para efeito de simplificação aqui no PowerPoint. Mas fica essa reflexão simples, mas muito importante para a carreira profissional de vocês. O que nós temos aqui é o diagrama de corpo livre da outra viga, W200 por 26,6, onde iremos mostrar o carregamento vertical, nominal, né? Aquela carga de laje de 975 kg por metro aplicada sobre a viga. A carga concentrada. Que carga concentrada é essa? Seria a reação de apoio, né, da nossa viga mostrada no slide anterior, multiplicada por 2. Então, 2,9 vezes 5,8 vezes 2 equivale a 5,8 kN. Então, como nós temos uma viga de cada lado, sempre tenham cuidado, essa atenção de multiplicar. Não esqueçam de multiplicar a reação de apoio, né, para vigas biapoiadas, né, sobre as vigas que irão receber essas vigas biapoiadas. Não esqueçam de multiplicar por 2. Ao contrário de considerar a viga contínua, vocês apenas obtêm aquele valor da reação e transferem para cá. Ao considerá-la como biapoiada, não esqueçam de multiplicar por 2. Aqui o diagrama de momento fletor, da viga W200 por 26,6, momento fletor máximo de 19,7 kN metros, ele é nominal, né? Reação de apoio, e o momento ponderado, esse é o nominal, o ponderado equivale a pegar o nominal e multiplicar por um coeficiente de ponderação, no caso 1,5, e chegar no momento fletor ponderado. Esse é o momento fletor ponderado que vai nos interessar como momento fletor ponderado solicitante, né, que irá fazer frente à nossa laje steel deck. E o esforço cisalhante, né, dessa viga, ele é mostrado aqui mais embaixo, né, com os valores identificados 20,4, 19,5, assim por diante. Se somarem as parcelas de esforço cortante, vocês chegam na carga de apoio. Então, 19,5 mais 20,4, você chega a 39,9 kN, e assim por diante. Notem a parcela de esforço cortante aqui nessa região de apoio, um balanço. Então, no balanço, o momento fletor sempre nulo, né? Não se esqueçam lá da mecânica vetorial. E o esforço cortante ponderado, né? Esqueci de multiplicar aqui para vocês, expliquei anteriormente, é o valor ponderado do esforço cortante. Mais uma vez, o esforço cortante nulo significa dizer o quê? Que tem algum momento fletor nessa viga. Nesse caso, por ter o balanço, a nossa parábola está sendo erguida, elevada. Caso não houvesse o balanço, essa barriga, né, essa deflexão do momento fletor positivo seria maior. Então, onde houver esforço cortante nulo, muito cuidado. Ali tem um momento fletor máximo daquela região. Aqui nós temos no balanço o momento fletor nulo, como eu falei, e alguma parcela de esforço cortante, em contrapartida. E as reações, né, dos esforços cortantes, que somando-as, você chega no
no valor da reação de apoio. Deformação vertical. Sempre utilizar cargas nominais para verificar a flecha ou deformação vertical. Ela tem um comprimento, né, de ponto de contenção lateral, um comprimento central de 4.000 milímetros entre apoios, essa viga, uma flecha máxima de 1,32 milímetros, não é centímetros, é milímetros, bem pouco, e pela norma, para laje de cobertura, laje de teto, o limite para essa deformação vertical equivale ao vão dividido por 250, 16 milímetros. Então ela está bem aquém do limite, está bem segura. E a deformação vertical, né, em contrapartida, agora no balanço com 1.500 milímetros. Note que temos uma viga no outro lado que ela trava essa viga W200 por 26,6, aquela viga de periferia ela trava. Então, a distância entre pontos de travamento lateral aqui para essa viga no balanço é de 1.500 milímetros. E no balanço ela tem uma flecha maior, quase 3 vezes, 4 vezes maior, com cerca de 6,29 milímetros de deformação. E a deformação vertical máxima, né, para esse balanço de 1.500 milímetros é de 6 milímetros. Então, assim, use um pouco do bom senso. Você está verificando um projeto de um colega. Ah, não passa, vou mandar de volta, vou falar que está errado o projeto. Não. Nunca fale que o projeto está errado, primeira coisa. Sempre peça, por gentileza, poderia verificar novamente, e etc. Nesse caso, é uma questão de bom senso. Eu aprovaria esse projeto. Foi um projeto que eu verifiquei, eu aprovaria, né, em outra situação também. É questão de bom senso. Ah, o balanço está 0,29 milímetros acima do limite recomendado por norma. Sim, não há necessidade de reprovar ou não aceitar esse projeto. É uma questão de bom senso, fica a seu critério. E a classificação dos perfis quanto à flambagem local. Bem, o W200 por 19,3, ele possui uma altura total indicada por D minúsculo. Vai se acostumando com essas nomenclaturas utilizadas em estruturas metálicas. A altura total a gente chama de D minúsculo, 203 milímetros. BF é a largura da aba ou flange, aba superior, aba inferior ou flange superior ou inferior, 102 milímetros. Note que os perfis W eles têm uma aba, uma largura, né, de aba bem considerável com relação à altura. É bem farta a largura. Ao contrário de perfis de americanos, que iremos sim, ao longo dessas aulas de vigas compostas, trazer um caso com um perfil de americano. Tem uma mesa bem menor do que um perfil da aba. A espessura da alma, né, TW, estrutura metálica, 5,8 milímetros. A espessura dos flanges, com 6,5 milímetros, chama de TF. Então, altura total, largura do perfil, espessura da alma, espessura do flange. Já vão se adequando, não precisa decorar, isso vem naturalmente com essas nomenclaturas. Então, o H0 é essa distância entre flanges, 190 milímetros, H0. A área da seção transversal desse perfil, iremos precisar, e a achura, não esqueçam da achura. Aqui no Canadá eu trabalho num escritório que eles não utilizam achura. Eles preferem, acham confuso para o fabricante prefere assim sim achura. Mas aí fica a questão de critério, uma boa, um bom acordo entre empresas. É outra situação. Mas, de modo geral, a menos que alguma empresa te peça, sempre que mandar o projeto para mim, que para fabricação, mande sem achura, porque o pessoal está confundindo o desenho, etc. A menos que te peçam formalmente, né, essa requisição, sempre mantenham a achura em seção transversal, né, nos seus perfis de estruturas metálicas. Aqui só uma nota, né, que a gente comumente, eu pelo menos, comumente, procuro adotar a achura do ferro fundido para a estrutura metálica. É mais simples indicar essa achura do que essa achura dupla, né, que é a achura correta para o aço. Então, a achura correta para o aço está formada por linhas duplas e formada por linhas simples é aplicada para ferro fundido. Normalmente a gente aplica para ferro fundido, eu sou um deles, por simplificação. Mas a prefeito do desenho técnico, se você quer começar correto e deixar correto, mais preciso seus projetos, já adote a nomenclatura correta, a achura correta, pelo desenho técnico para aço.
E aqui o tipo de aço, né? Por se tratar de um W200, sempre foi um perfil laminado, W200, W100, os perfis laminados, no caso. Os aços que compõem, que constituem esses perfis são do tipo A572 grau 50. Uma tensão admissível de 345 MPa e a tensão última de 450 MPa. Então, assim, devagarinho esses valores vão permeando a sua mente, vão se enraizando na sua mente. Então, não decore, vai utilizando, vai projetando e devagarinho você vai assimilando esses valores. E o valor limite, né, da razão da, da distância entre flanges, H0, sobre a espessura da alma. Então, ao dividir a distância entre flanges pela espessura da alma, a gente chega num valor de 32,76, que é menor do que o valor limite para impedir a flambagem local, né, que é de 56,68. Esse era o valor, era a equação utilizada na época da norma NP14 de 84. Eu utilizo até hoje, comparo com a norma de 2008 e sempre adoto um valor mais conservador entre uma ou outra. Não há problema você adotar um valor de uma norma anterior ou de outro país, desde que ela tenha um valor mais conservador do que a norma atual. Nesse caso, a norma vigente de 2008 apresenta um valor mais conservador. Então, eu não posso adotar esse valor para o meu projeto. Eu tenho que comparar, se ele for maior, for menos conservador, eu volto para a norma atual. Se ele for mais conservador, eu posso manter esse valor, não tem problema nenhum. Ninguém vai implicar com você sobre isso. Então, pela norma atual, a gente chega no limite de 35,87 face ao valor de 56 obtido pela equação da norma antiga. O que mudou? Apenas esse coeficiente foi reduzido, melhorado, né, pelos nossos cientistas e engenheiros e laboratoristas. Então, é a mesma equação, a mesma razão, só estou comparando com o limite da norma de 84 e o limite da norma de 2008. Então, o limite para evitar flambagem local. Então, sempre que trabalhar com viga composta e laje steel deck, com estúdio bolt, o perfil ele sempre tem que ser seção compacta ou super compacta. Vamos explicar isso com mais detalhes a partir da aula 2. E agora o perfil W200 por 26,6. Mesma coisa, propriedades geométricas, a largura da mesa é um pouco maior, ele tem uma massa maior. Note que a altura não é de 200 milímetros, é da família do W200. Mas as alturas, elas variam em torno desses 200. Então, família W200, mas a altura não é de 200 milímetros, cuidado. Aqui a espessura da alma, espessura dos flanges, a altura entre face interna, né, dos flanges, 190 milímetros, H0, e a sua área de seção transversal. A Ashura, como sempre, tem que mostrar no seu desenho técnico. E o tipo de aço é o mesmo, né, 572 graus 50 para perfis laminados, né, perfis de chapa grossa, laminados a quente. Limite para a alma de perfil I, W ou H, laminado ou soldado de peças comprimidas para impedir flambagem local antes do escoamento. Porventura, esse perfil W200 por 26,6, ele tem mesmo valor de H0, né, e o mesmo valor de TW, por coincidência. Então, chegamos no mesmo valor de razão, então repete-se o mesmo slide aplicado no perfil anterior para esse aqui, comparando pelas duas normas, né? Esse valor não mudou das normas, que é o mesmo módulo de elasticidade, é a mesma tensão admissível, 345 MPa, não mudou, e por acaso esse valor não mudou por coincidência, mas entre um perfil e outro, esses valores acabam mostrando uma certa diferença entre eles. E a ligação total versus ligação parcial. Bem, quando se tratar de ligas compostas, a gente vai recair nesses conceitos de ligação total ou conexão a cisalhamento total, como chama aqui a norma canadense, por exemplo. Então, no dimensionamento de perfis compostos, como eu falei anteriormente, sempre opte, sempre mantenha o perfil de seção compacta ou supercompacta. Não utilize perfil que, que seja de seção não compacta. Não utilize. Utilize sempre seção compacta ou supercompacta, né? Pois, desta forma, garantimos uma interação total entre a laje de concreto, interação total ou interação total entre a laje de concreto e o perfil de aço.
Ou seja, a viga mista consegue atingir o seu momento fletor plástico de ruptura, sem que haja uma deformação, uma separação. Uma deformação do conector haverá, sempre haverá uma pequeníssima deformação que pode ser até ignorada. Mas, se considerar o perfil compacto, a gente considera para efeito de cálculo que não haverá uma separação entre a laje e o perfil de aço. Se o perfil for não compacto, então esse quesito estrutural precisa ser verificado. Não sendo, no caso, não compacto, então ignora o que eu falei nessa nota, segue a vida, vamos para a aula 2 daqui a pouco, e continua seu cálculo normalmente. Então, para efeito de estude Bolt, hino de cabeça chata, com o steel deck, sempre garanta um perfil seção compacta ou supercompacta. Aqui é apenas uma elucidação, né? Quando há deformação, né, os perfis eles se mantêm, digamos assim, se mantêm unidos. Aqui é apenas uma, uma, uma elucidação utilizando chapas, placas de madeira, né? Gosto desse método de elucidar, pois eu mostro os perfis sem deformação, né, entre os perfis de madeira. É mais fácil de verificar que não há uma deformação entre eles. Então, quando a seção é compacta, a gente não considera deslizamento entre uma placa de madeira, no caso, em relação a outra. No caso, seria entre a viga de aço, entre a laje de concreto e a viga de aço. Mas eu utilizei aqui a madeira apenas para elucidar, fica mais fácil de visualizar esse conceito, essa ideia. E aqui é ligação total ou conexão a cisalhamento total, né? A norma canadense ela recomenda sempre o caso de conexão a cisalhamento total, ou com a linha neutra estando localizada dentro da laje. Então, além de ter aquela consideração de seção compacta ou supercompacta, a norma canadense, que é uma norma bem rigorosa com relação às vigas compostas, ela sempre recomenda a utilização de um de um perfil composto, cuja linha neutra, no final das contas, que iremos verificar isso na aula 2, esse cálculo, a linha neutra deve se localizar, no caso, na laje de concreto, né? Nesse caso venha utilizar treliças e vigas terças de menor porte, não um W200. Então, pela norma canadense, quando se utiliza perfis treliçados ou vigas terças de pequeno porte, de perfis de menores portes, eles sempre recomendam que a linha neutra esteja dentro da capa de concreto e não no flange ou na alma do perfil de aço. Então, isso aqui evita que haja um, um corrugamento, efeito de buckling, o efeito de flambagem, né, do banzo superior da treliça. Então, sempre que você garantir que a linha neutra está localizada em capa de concreto, você evita que haja um efeito de buckling ou flambagem, né, aqui no topo, no flange de topo da sua treliça ou da sua vigota de perfil menor ou um perfil mais simples. Então, fica aqui essa recomendação de uma norma bem rigorosa com relação a steel deck, que é a norma canadense. E quando a ligação for parcial, né, ou conexão a cisalhamento parcial, né? Então, nesse caso, o perfil utilizado seja classificado como não compacto, caso ele seja não compacto, né, ou pior, como esbelto, a interação entre a laje de concreto e o perfil será do tipo parcial. Aí sim, neste caso, ocorre o deslizamento, né, na interface entre a laje de concreto e o perfil de aço. Não que não ocorra o deslizamento no caso anterior, quando é compacto, mas ele é tão ínfimo, tão pequeno, que a gente ignora. Mas quando o perfil ele é não compacto ou esbelto, aí sim, temos um deslizamento mais acentuado na interface entre a laje de concreto e o perfil de aço. Então, evitem essa situação para evitar a dor de cabeça e assim por diante. Basta considerar ali um perfil compacto ou supercompacto. A maioria dos perfis laminados, W, eles acabam recaindo, se não todos, podem até verificar e deixar aqui nos comentários. Né? A maioria dos perfis, se não todos, são do tipo compacto ou supercompacto. E aqui no caso de ser não compacto ou esbelto, né, ao aplicar a carga, as fibras, né, analisando aqui como se fosse uma viga de madeira, né, no caso as placas de madeira, entre elas haveria um deslizamento, haveria
elas não estariam alinhadas entre si, elas sofreriam deslizamentos entre si. É como se eu estivesse utilizando vigas de madeira, placas de madeira, sem conectores adequados ou sem uma cola adequada. Então, essa é uma situação semelhante à viga de madeira sem conectores adequados, cola adequada. Quando se utiliza um perfil de aço, um compacto ou esbelto, em conjunto com laje de concreto. É similar, lógico, devido às proporções resguardadas, é similar ao caso de uma deformação de placas de madeira soltas. Então, acabamos aqui a nossa primeira aula dessa viga composta. Haverá mais outras 3 aulas, serão 4 aulas no total, para fecharmos esse assunto dessa via composta, especialmente feita para você, né. Receba, portanto, a minha gratidão por me prestigiar nesta aula e te aguardo na próxima aula de número 2. Muito obrigado.